Tem 9 meses que eu não falo de jogos aqui no canal, e desde então vocês vivem me pedindo. Tu até pode vir aqui me dizer que o vídeo de Enolas Minigames até que conta como vídeo de jogo, mas eu acho que não. Aquilo era um Analog Horror que simulava um game, mas não era o game, o que não é o caso de hoje. Pra quem é mais antigo aqui no canal, sabe que entre os vídeos de ARGs e Analog Horrors, sempre tinha um vídeo de jogo, e a maioria era da saudosa Puppet Combo. Pois bem, dentro do imenso catálogo de jogos da empresa, sempre teve um que me causava mais desconforto, e sequer era pelo jogo, mas sim pelo seu personagem. Larry é um dos vários assassinos desse universo amaldiçoado que é o da Puppet Combo. Nesse vídeo, além de contar a história dele, isso aqui vai servir como um estudo. A gente vai tentar entender como funciona a cabeça do Larry, o personagem com mais potencial da Puppet Combo. Larry apareceu no total em 3 games, e a gente vai precisar passar pelos 3 para o nosso vídeo não ficar com nenhuma ponta solta. Para ter certeza que esse vídeo não vai ter nenhum erro narrativo ou cronológico na história, a gente vai estar tendo uma ajuda da querida Puppy Wombo, que se tu não fizer a menor ideia de quem é ela é a representante da Puppet Combo no Brasil, sendo amiga pessoal do próprio Ben, o fundador da Puppet Combo. O Ben criou todos os jogos que tu conhece da Puppet Combo, tirando os da Torture Star Video. Dito isso, vamos pro primeiro game dessa lista, Texas Butcher. Sim, o primeiro não é Christmas Map. Para evitar problemas com o algoritmo, eu vou falar jogo do Natal ao invés de Christmas a outra parte. Dos 3 games da lista, o primeiro, que é o Texas Butcher, serve mais para dar um background da lore e do passado do Larry. O Larry é basicamente uma criança que segue ordens. A máscara de bebê que ele usa durante o jogo pode ser um indicativo disso, inclusive. Ao longo desses 3 games, a gente vai seguir o Larry desde que ele era uma criança até ele se tornar um adulto. E é curioso que a mente do Larry não foi piorando com o tempo, como acontece com o Butcher em Stay Out of the House. Durante o game, dentro da casa, a gente pode encontrar cartas escritas pelo Butcher, que provam que em algum momento ele teve um lado humano. Ele já teve sentimentos algum dia, mas em decorrência das suas ações e a adoração ao culto da CFV, essa humanidade se esvaiu. Se tu não souber o que é o culto da CFV, meu querido, eu te recomendo olhar alguns vídeos de alguns youtubers que já abordaram esse assunto, porque o buraco é bem mais embaixo. Se vocês quiserem que eu explique o culto da CFV que envolve todos os jogos, comenta. Em decorrência dos dogmas do culto da CFV, ele foi cada vez mais perdendo a sua sanidade, até se tornar aquele ser implacável que a gente encontra em Stay Out of the House. O Larry não passou por isso. A gente vê ele criança ainda, fazendo coisas que uma criança não faria. Ele nasceu assim. Uma coisa comum entre é uma infância perturbada, e infelizmente com o Larry isso não foi diferente. Durante a sua infância, a sua mãe foi mais ou menos presente, e o seu pai nunca foi citado. E a criação que o Larry teve com a sua mãe não foi das melhores. Isso porque ela batia constantemente nele. Inclusive, uma informação que a Puppy Wombo me passou foi que em uma das versões deletadas desse game, havia uma cutscene onde a mãe do Larry, depois de bater nele, dava a entender que ele iria receber um tratamento especial se ele se comportasse. E essa frase é dita de uma forma extremamente sugestiva. Ainda nessa versão deletada do game, o fim do primeiro estágio era diferente. Na versão que a gente tem disponível via o Patreon da Puppet Combo, quando Larry voltava pra casa depois de fazer a sua limpeza, o cão dele iria falar pra ele que ele precisa amar mais. Pois bem, nessa versão deletada, o cachorro do Larry mandava ele subir as escadas, porque a mãe dele queria falar com ele. E lá em cima, a gente iria encontrar só um corpo em um estágio avançado de depressão. E mesmo a mãe dele já estando morta, ela diz pra ele que ele precisa encontrar uma esposa. Nessa hora o Max, o cachorro dele, dá a ideia dele sair por aí ceifando mulheres pra ele literalmente fazer um Frankenstein que ele possa chamar de esposa. Mais tarde, quando ele de fato faz isso, o Frankenstein é constituído por várias partes de várias mulheres diferentes, mas a cabeça era da sua mãe, não da tua, a mãe do Larry. Essa versão deletada deixa bem explícito a síndrome de Estocolmo que o Larry estava preso, bem como Norman Bates em Psicose. Síndrome de Estocolmo é quando a vítima acaba criando algum tipo de laço emocional com seu agressor. Eu acho que de Texas Butcher é só isso que eu preciso citar. No game em si, a gente só entra de casa em casa fazendo coisas ruins, e essas pontas de lore que eu citei aparecem de forma não intrusiva. Mas enfim, próximo game, o jogo do Natal. Esse game começa com uma personagem familiar em um local muito familiar. Eu tô falando de Night of the Nun. Eu preciso deixar claro que a ligação entre esses dois games é apenas uma teoria. Teoria essa que eu não vou citar nesse vídeo, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Continuando, é noite de Natal. O Larry tá internado num convento. Lembra que eu citei que a mãe dele mais ou menos fez parte da criação dele? Em algum momento da história, ele foi largado aqui, mais especificamente em 1959. Nesse convento tá acontecendo uma festa de Natal, mas por algum motivo o Larry foi barrado de entrar pela própria freira. Como ele foi a única criança barrada de entrar na festa, eu vou chutar que ele fez algo que ele não devia, e não participar da festa foi o seu castigo. Assim que a gente toma controle do Larry, uma voz na cabeça dele o avisa que tem uma faca na cozinha.
Logo após ele pegar a faca, ele faz essa coisa horrível aí que tu tá pensando. Assim que o Larry se faz ficar sozinho no internato, o game vai avançar 20 anos. A gente tá em 23 de dezembro de 1979. De alguma forma, o Larry foi reabilitado. Ele tem a própria casa aonde ele mora sozinho. Isso se a gente ignorar a árvore de Natal dele, que fala com ele. Se vocês notarem, a voz da árvore é a mesma voz que manda ele pegar a faca 20 anos atrás do internato. Guardem essa informação. A árvore de Natal dele induz ele a fazer mais uma crueldade. O Larry precisa punir todo mundo que não se comportou do Natal. E sem pensar duas vezes, o Larry faz isso. Durante toda a jogatina, que dura pouco mais de meia hora, o Larry vai de casa em casa vestido de Papai Noel com a sua van, punindo todos que foram maus durante o ano. E toda vez que ele volta pra casa, a árvore de Natal induz ele a fazer isso de novo e de novo. Esse ciclo se repete do dia 23 de dezembro até o dia 1º de janeiro, e muita coisa acontece até lá. Durante as voltas pra casa do Larry, a gente vai ver de novo a sua mãe de cadeira de rodas, e ela continua fazendo uma chantagem com o Larry, principalmente em relação ao seu cachorro Max, que morreu de fome por culpa do Larry. A maioria dos players que vem uma árvore de Natal mandando o Larry nesse jogo deve ter encarado isso meio que no meme, mas eu encarei de outra forma. Esse game é o que mais me deixou desconfortável por um motivo, e o motivo é que ele é o game que mais chega perto da realidade. É óbvio que uma árvore de Natal não fala, mas o que falar de uma cabeça com distúrbios? Assim como Jason é basicamente uma criança assustada que segue ordens de uma mãe maníaca, o Larry é mais uma criança assustada que infelizmente teve a pior criação possível. E como se isso não fosse ruim o suficiente, tudo dá a entender que o Larry possui esquizofrenia. Mas veja bem, isso aqui tudo é um estudo baseado em um game sem lore. Eu não sou médico, isso aqui é só uma teoria. Na vida real, pessoas com esse distúrbio são perigosas para elas mesmas. Aqui no game é ao contrário. O Larry é altamente perigoso para os outros. Outro indicativo da condição do Larry são as vozes que ele escuta. Constantemente, ele vai ouvir uma voz na sua cabeça que diz para ele o que fazer, ou então ele ouve a sua mãe brigando com ele. É óbvio que a esquizofrenia retratada nesse game é extremamente exagerada. Isso aqui não representa ninguém com essa condição. Do jogo do Natal, depois de estudar o Larry, eu consegui ver uma certa dependência que consumiu ele, uma sede por inclusão. A madre não deixou ele participar da festa, e se ele não pode participar, ninguém pode. Mas isso não é a escolha dele. A voz que vive na cabeça dele instruiu ele a seguir essas ordens. O Larry tá sempre seguindo ordens, independente do que elas digam. E essa voz que instruiu ele no convento se materializou anos depois como uma árvore de Natal, já remetendo à festa que ele não pôde participar. Tudo isso que eu tô falando pra vocês são só teorias minhas. I can't sleep, Larry. But first, you must kill. Go back to where everything started and kill. Burn down the school. 1º de janeiro de 1980. O Larry tem mais uma ordem para seguir. Da mesma forma que a árvore pediu, ele volta pro convento onde, abre aspas, tudo começou. Isso aqui meio que comprova minha teoria sobre a sede por aceitação. Foi aqui que ele foi rejeitado pela primeira vez. A materialização dos seus pensamentos mandou ele voltar pra lá, e assim ele fez. E ele queima todo o internato com todos lá dentro. Antes de ir embora, ele acaba encontrando a mesma freira que proibiu ele de participar da festa anos atrás. A mesma que ele atacou. Ela sobreviveu. Talvez você se pergunte o porquê ela está sem as pernas. E, bom, depois de atacar ela e todos do convento, o game avança 20 anos. Foi confirmado por um dos devs do game que naquela noite o Larry voltou no corpo da freira e fez com que ela ficasse sem as pernas. E ela sobreviveu mesmo assim. Só que essa parte o game não mostra, ainda bem. Nesse reencontro, ela vai reconhecer ele, só que dessa vez ele vai terminar de vez com ela. Quando ele volta pra casa, o FBI já vai estar lá esperando por ele. E acreditem se quiser, foi a árvore de Natal que entregou ele. Como a árvore de Natal não existe, eu diria que o Larry não é a pessoa mais inteligente do mundo. Tinha um corpo lá no porão dele, e o cheiro chamou a atenção dos vizinhos, que denunciaram ele. Mas dentro da cabeça dele, fazia mais sentido crer que foi a árvore que entregou ele.
Isso tudo que eu acabei de falar é teoria. Como aparentemente o Larry tem algum distúrbio, ele foi levado para uma clínica, e lá, pra variar, ele faz tudo de novo. O jogo do Natal é o game com mais detalhes sobre a cabeça do nosso querido Larry. Ele seria o segundo game dessa nossa trilogia. E o terceiro é o intitulado Blood Maniac. Opa, Puppy Wombo aqui. Tô invadindo o vídeo do Whip pra dizer que esse game não faz parte da trilogia, até porque ele ainda não foi lançado. A única forma de jogar é se você tiver acesso ao Patreon da Puppet Combo. E bom, o jogo do Natal termina com Larry na clínica. No caso, ele está fugindo de lá. Blood Maniac se inicia com ele já internado nesse local, seguido de sua fuga. Ao fugir, ele rouba uma van, e essa parte nos mostra de onde vem a van que ele usa durante todo o jogo do Natal. Por ordem de lançamento, Blood Maniac vem primeiro e todos os cenários e assets foram reutilizados no jogo do Natal. A única coisa desse game que entra pra nossa história é a origem da van do Larry. Ela foi roubada após ele fugir da clínica. E assim, a gente risca Blood Maniac da nossa lista. Eu tenho pra mim que o Larry é o personagem com maior potencial da Puppet Combo. Ele e o Butcher têm um certo aprofundamento. Se vocês tiverem alguma outra ideia de uma da Puppet Combo que vocês queiram que eu faça um estudo, tu pode comentar que eu vou ver. Eu adorei fazer esse tipo de vídeo. Povinho, eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal e um feliz ano novo. A gente se vê em janeiro. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.